Graça e paz, meus amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Por favor, eu peço que você se inscreva no nosso canal, clique no sininho para ser notificado quando houverem novos vídeos, compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais para que outras pessoas possam ser esclarecidas também. Dê o seu joinha, o seu like, porque isso ajuda o YouTube a entender que o assunto é interessante e ele propaga mais o nosso vídeo na rede. Você pode também mandar mensagens concordando, fazendo seu comentário, acrescentando algo ou discordando também. Só que na sua discordância, eu peço que a refutação seja fundamentada sobre referências bíblicas para que possamos discutir o assunto com embasamento nas escrituras e não em crendice. Beleza? Sem mais, vamos tratar agora de um assunto aí que diz respeito a desmascarar o falso Deus ou Deus composto por vários anjos na antiga aliança, tá certo? E agora eu tratarei com vocês sobre a luta de Jacó supostamente com Deus, A mudança do seu nome, depois novamente a mudança do seu nome, o Deus onisciente, onipresente, onipotente, e o Deus que não era assim, com quem Jacó se deparou. Então, abra sua Bíblia comigo em Gênesis, capítulo de número 32, a partir do versículo de número 22. Gênesis 32, a partir do versículo de número 22. Diz assim: E levantou-se Jacó aquela mesma noite, e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um varão, até que a alva subia, ou até que o dia amanhecesse. E vendo que não prevalecia contra ele, quem? Esse varão com quem ele se deparou, com quem ele se confrontou, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. E disse, este varão que lutava com Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu, ou seja, o dia está amanhecendo. Porém ele disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Então Jacó, ele se deparou com este varão, e como nós podemos ver aqui, olha, este varão, vendo que não prevalecia contra ele, que não conseguia subjugar Jacó, vencer Jacó na luta, o que ele fez? Trapaceou, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó lutando com ele. Então este varão que lutou com Jacó, perdendo para Jacó, ele fez o que? Trapaceou, feriu Jacó e deslocou a juntura da coxa de Jacó. E pedia a Jacó: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele, Jacó, disse: não te deixarei ir, se não me abençoares. Ou seja, Jacó prendeu aquele varão e falou: não vou deixar você ir embora enquanto você não me abençoar. Lembrando que este varão que lutava com ele estava preocupado com o quê? Com a virada, com o nascer do sol, com o início de um novo dia. Então, Jacó, passando o val de Jaboque aquela noite, passou a madrugada inteira em combate, lutando contra esse indivíduo, o qual, não podendo vencê-lo, trapaceou, ferindo-o na juntura da sua coxa, E Jacó o fez de refém, dizendo que não o deixaria ir sem que o mesmo o abençoasse. Daí então este indivíduo pergunta qual era o seu nome, e disse: qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó.
Então disse: não se chamará mais Jacó o teu nome, mas Israel, pois como príncipe, né? Príncipe aqui é um termo aplicado ao principado de um anjo, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Lutaste com quem? Com Deus e com os homens e prevaleceste. O que ele estava dizendo? Você lutou com Deus e com os homens. Quando foi que Jacó lutou com Deus? Naquele exato momento. Deixa eu te trazer uma revelaçãozinha. O nome Israel, ele é um nome composto por 3 palavras. Ele é um acrônimo de Ish, que é ele, Tra, que é lutar, e El, Deus. Então, ele lutou com Deus, mas aqui lutou com Deus no sentido de contra. Por isso que disse aqui, ó. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe, como um anjo, lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Mas o nome diz respeito a lutar com Deus, não lutar com lado a lado, mas contra, se opondo em primeira instância. Tá certo? E Jacó lhe perguntou e disse: dá-me, peço-te, a saber o teu nome. E disse: por que me perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Outras versões dizem foi poupada. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa, porque ele foi ali ferido, né? Por isso os filhos de Israel, ó, como o povo de Israel é idólatra, né? Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó no nervo encolhido. Bom, amados irmãos, eu acho que ficou muito claro aqui que Jacó lutou, né, com supostamente um Deus, e nós já veremos isso. Supostamente ele lutou aqui com Deus. Lutou, subjugou, este Deus trapaceou ferindo-o na juntura da coxa, mesmo assim ele o fez de refém, não permitindo ir, sem que o mesmo o abençoasse. O mesmo perguntou o seu nome, porque não sabia, e Jacó disse. Daí então ele alterou o nome de Jacó para Israel, que significa ele lutou contra Deus, né? Neste caso aqui contra Deus, se opondo a Deus, e prevaleceu. Amados, prestem atenção que este Deus aqui que lutou com Jacó, primeira coisa, ele não era onipresente, prova essa de que ele estava presente fisicamente no combate corpo a corpo com Jacó. Ele não era onisciente, porque ele não sabia qual era o nome de Jacó. Ele perguntou. E ele não era também o quê? O que ele não era? Onipotente. Por que não era onipotente? Porque ele foi derrotado. 3 características encontradas neste anjo, neste Deus, que aqui nós sabemos que é um anjo, que lutou com Jacó. Ele não era onipresente, onisciente e nem onipotente. Onipresente porque ele não era onipresente porque ele precisou estar presente em corpo para confrontar Jacó. Não era onisciente porque ele teve que perguntar o seu nome, porque ele não sabia. E não era onipotente porque ele foi derrotado. 3 características básicas que definem a divindade do Deus imutável, que é onisciência, onipresença e onipotência. Características que nós não encontramos neste Deus, que nós sabemos que é um anjo,
que combateu contra Jacó, ok? Contra Jacó. Vamos dar continuidade aqui para que você entenda melhor este assunto, tá certo? Gênesis 35, versículo de número 1. Depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faze ali um altar a quem? Veja bem, um Deus aparece a Jacó e diz para ele: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. E faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então um Deus apareceu a Jacó pedindo para que ele fizesse altar a outro Deus. A que Deus? Ao Deus que lhe apareceu quando ele fugia de Esaú. Qual foi o Deus que lhe apareceu quando ele fugia de Esaú? Aquele que ele confrontou no Val de Jaboque. Aquele que ele subjugou, venceu na batalha. Aquele que o fez de refém, não deixando ir, sem que lhe abençoasse. Aquele que mudou o seu nome de Jacó para Israel. Então aqui nós vemos, veja bem, lá foi um Deus, e aqui um outro Deus, um segundo Deus, pede para que ele levante um altar àquele Deus que ele enfrentou quando fugia diante da face de Esaú, seu irmão. Pois é, dois deuses aqui. Um pedindo para que se fizesse altar para o outro. Né? Sabemos que esses deuses aqui são anjos. São anjos. Para que você entenda melhor o que eu estou dizendo aqui, meus amados irmãos. Vamos para o capítulo de número... Aqui mesmo no capítulo 35. Versículo de número 9. Olha que interessante. Agora presta bem atenção nisso. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Então, peraí. E apareceu Deus outra vez a Jacó. Outra vez. Essa outra vez dá a entender que se refere ao episódio anterior. Mas eu vou provar para vocês que não. Apareceu Deus outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e abençoou. Certo? Esse outro Deus aqui, nós sabemos que ele é Yeshua. É o Messias, então ele era um representante do Deus verdadeiro, tá bom? Não que o Messias fosse Deus, né? Mas ele é tido como Elohim por conta da maneira como possivelmente ele tenha se manifestado ali, né? Em sua natureza espiritual, a Jacó. Agora olha só, e disse-lhe Deus, olha a diferença deste Deus, né? Aqui representado na pessoa do Messias, para o Deus do capítulo 32. Que o anjo, no capítulo 35:1, o outro Deus, pede para se fazer um altar àquele Deus derrotado. Olha a diferença desse aqui, ó. E disse-lhe Deus, no caso aqui é o termo Elohim aplicado ao Messias. O teu nome é Jacó. Ele não perguntou, ele já sabia. O teu nome é Jacó. Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Por quê? Né? Se fosse a mesma pessoa, por que novamente lhe apareceu e novamente mudou o seu nome? Note que aqui, este aqui sabia qual era o nome. Este sabia qual era o nome. Mesmo assim mudou para Israel, porque aquela bênção era de um anjo que fora enviado, possivelmente ou veio ou foi enviado no intuito de matar Jacó, porque um anjo não ia brigar com Jacó só para testar se ele estava bom de luta, né? Veio para matá-lo, mas infelizmente para ele Jacó o venceu, né?
felizmente para nós. Esse daqui já mostra o quê? Onisciência. Não tem onipresença porque é o Messias, não é Deus. Ainda que chamado de Deus, o termo Elohim aqui se aplica como um mensageiro, que poderia ocultar os anjos que se passaram por Deus, no capítulo 35:1, o qual pede um altar, que Jacó levante um altar ao anjo que ele derrotou no capítulo de número 32, a partir do 22, né? O termo Elohim, eles são chamados de Deus ali, mas é em menção ao sentido de enviado. Mas ali as pessoas têm como se fosse o próprio Deus. Imagina Deus perdendo, né, para Jacó na pancada, não sabendo seu nome, tendo que perguntar seu nome e ainda feito refém, né? Então, e de corpo presente ainda, né, fisicamente ali, sem onisciência, onipotência, onipresença, nenhuma característica que se refira a Deus. Aqui nós entendemos que é o Messias porque, como enviado, né, de Deus, quando ele se apresentou, né, ainda que tendo vindo de Padã Arã, né, como nós vimos aí, o que mostra que ele não era onipresente, porque ele veio de algum lugar, ele veio andando, né, ao encontro de Jacó, que dá-se a entender. Todavia, ele manifestou onisciência, possivelmente tendo recebido de Deus a informação, quando ele se dirige a ele pelo seu nome e diz que vai alterar. Ele não perguntou, então ele sabia o que ele estava fazendo. Então, não posso dizer que foi onisciência, porque essa é uma capacidade que só Deus tem. Todavia, como filho de Deus, possa ser que Deus o revelara ou Deus tenha o enviado com essa finalidade, já sabendo do nome e com quem ele lidaria. Mas, tem um porém, né? Lembra que nós lemos no versículo 9, olha só, e apareceu outra vez a Jacó, vindo de Padã Arã, e o abençoou. Quando foi que isto aconteceu? Quando foi que se deu esta vez? Que esta aqui era uma outra. Quando se deu esta vez? Foi no capítulo 32? Foi no capítulo 35 no início? Não. No capítulo 32, o Deus derrotado, a partir do 22 ao 32, né? E no capítulo 35, a partir do versículo 1, um Deus que pede para se levantar o altar ao Deus derrotado. Mas quando foi essa outra vez? Capítulo de número 31, a partir do versículo 3. Ó. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a terra da tua parentela, e eu serei contigo. Então enviou Jacó e chamou a Raquel e a Leia ao campo, ao seu rebanho, e disse-lhes: vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como anteriormente, porém o Deus de meu pai esteve comigo. E vós mesmos sabeis que com todo o meu poder tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me enganou e mudou o salário 10 vezes, porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal. Sendo assim, o que nós entendemos? Entendemos que Jacó, né, chamava de Deus qualquer indivíduo que lhe aparecesse. Se Jacó tivesse a ciência de um Deus único como deveria ser, ou que existisse um Deus único e pudesse diferenciá-lo de qualquer outro que viesse passando-se por ele, ele teria identificado aquele do capítulo 35 no início, que pede para que ele vá e levante um altar àquele Deus que ele derrotou no Val de Jaboque, quando ele fugia do seu irmão. Então aqui é para vocês entenderem que nem sempre tudo é como nós pensamos. Nem sempre tudo é como nós pensamos. Então aqui nós vemos aqui 3 deuses, né? Vamos dizer assim. Anjos passando-se ou sendo tidos por Deus, né? A Jacó, capítulo 32, do 22 até o 32 em Gênesis, e Gênesis 35, 1, e o Messias ali, né, apresentando-se como representante de Deus, no capítulo 35, a partir do versículo de número 9.
Tá bom? Então isso aqui é só para você ter um entendimento melhor aí sobre o que aconteceu ali no episódio com Jacó. Shalom. Amados, olha só, não deixem de contribuir conosco, ok? Você pode contribuir conosco com seus dízimos e suas ofertas, obviamente voluntariamente, com a sua caridade, através do Pix no CPF 185-183-39863 ou no Pix no celular no 11-986-79-6974. Toda a sua contribuição será muito bem utilizada. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.